para mim, toda a amada igreja. Há uma presença de Deus aqui, eu sinto a unção pelo meu corpo. O Pai ainda nessa noite tocará em muitos, em nome de Jesus. Nós vamos, meus queridos, honrar a casa de Deus nessa noite, através da nossa oferta, através do nosso dízimo. Você que trouxe algo para honrar a casa de Deus, você que for ministrado pelo Espírito Santo de Deus, para se tornar uma coluna desse ministério de avivamento, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Você vai se levantar do teu lugar nesse exato momento, e você vai vir aqui depositar no gasofilácio. Eu estarei te abençoando, te ungindo, em nome de Jesus. Estarei profetizando um manto sobre a tua vida, aleluia, um manto de prosperidade, te unjo em nome de Jesus. Um manto de dupla honra sobre a tua vida, te unjo em nome de Jesus, 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 te unjo em nome de Jesus. Toda a igreja estende as mãos para cá. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra, Senhor, profética sobre a vida de todos os mantenedores do ministério íntimos do Santo Espírito. Cada vida preciosa que tem abraçado esse ministério, que tem apostado nesse ministério, Pai, que cada vida preciosa receba agora um manto de prosperidade. A tua palavra diz: crê nos vossos profetas e prosperareis. A tua palavra também diz, meu Pai, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, receba este manto profético da prosperidade. Porta se abre agora para pessoas que têm procurado um emprego de honra. O que Deus te dará é de honra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A unção que você honra é a unção que você atrai. Você tem honrado essa casa, sendo fiel no pouco, Deus te colocará no muito, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo no livro de Ezequiel 47, versículo 3. Glória a Deus. Ezequiel 47, versículo 3, meus queridos. Glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és santo, papai. Glória a Deus. Você que estiver sem Bíblia pode acompanhar a leitura aqui no telão, em nome de Jesus, amém? Assim diz a palavra do Senhor, meus queridos. Ezequiel 47, versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Glória a Deus. Podeis todos assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Meus queridos, eu irei colocar aqui um fundinho aqui musical aqui rapidamente. Nós já vamos entrar na palavra. Aleluia. Bem suave aqui. Glória a Deus. Olha para mim, meus queridos.
Eu quero convidar você, se você se sentir melhor, ficar de olhos fechados, fique de olhos fechados. Se você quiser prestar atenção em mim, preste atenção em mim, não deixa nada tirar a tua atenção e nem o teu foco. Vou falar de algo muito importante nessa noite. Vou falar, meus queridos, acerca de alguns princípios para nós, meus queridos, recebermos a unção de alto nível. Os profetas do Espírito Santo de Deus, prestai atenção. Os profetas do Deus vivo têm se levantado nesses últimos dias para proclamar e profetizar o 4º nível da unção. E os famintos e sedentos pelo Espírito Santo de Deus têm aguardado, têm almejado, têm desejado, meus queridos, esse 4º nível da unção. Que 4º nível da unção é esse, meus queridos? Esse 4º nível da unção foi exatamente a revelação que o profeta Ezequiel recebeu da parte do Espírito Santo. Muitos profetas e homens de Deus falaram, meus queridos, acerca desse alto nível de glória que estava para vir sobre a terra. E quando o profeta Ezequiel recebeu essas revelações, ele a recebeu de uma forma, meus queridos, como se fosse uma parábola. O pai, para mostrar para ele que ele tinha muito mais para delegar e liberar sobre a vida de seus filhos, o pai mostra para ele um oceano, um rio de glória, e ele diz para o profeta: ei, meu filho, mergulhe nesse rio, desça nesse rio. E ele, mosquis, ouviu aquela voz que começou a descer, e houve um momento, mosquis, que as águas eram intensas, eram águas profundas. Águas profundas aqui, mosquis, representa altos níveis de unção, altos níveis de glória. E o que nós, mosquis, podemos realizar debaixo do 4º nível da unção? Até onde, meus queridos, e até que ponto o homem pode, meus queridos, fluir sobre essa terra debaixo de uma unção pesada, debaixo, meus queridos, da unção de Elias, porque é uma das profecias para os últimos dias, pois o pai diz que nos últimos dias ele derramaria a unção de Elias. O mesmo nível de influência e de autoridade está para ser restituído, está para ser derramado sobre a vida dos filhos e filhas de Deus que se encontra na brecha, buscando a presença, buscando a intimidade. Ei, meus queridos, mas até onde nós podemos chegar debaixo do 4º nível da unção? Vou dar uma pequena pincelada aqui para mim entrar na revelação que o Pai nos deu. Meus queridos, você pode orar, você pode jejuar para, meus queridos, trazer um avivamento sobre essa terra, mas se você ainda não estar debaixo do 4º nível da unção, meus queridos, você vai ter dificuldade muitas vezes para, meus queridos, ministrar o poder de Deus. Vou dar um pequeno exemplo. Você quer ministrar a cura, meus queridos, você precisa impor as tuas mãos debaixo, meus queridos, de uma vida de consagração. Se você tem os dons de cura, pessoas vão ser curadas. Se você carrega, meus queridos, intimidade, automaticamente a unção irá fluir sobre a tua vida, e isso vai levar também pessoas a serem curadas. Mas sempre você vai precisar de um contato físico, impor as mãos, ministrar a palavra, mas debaixo do 4º nível da palavra. Ei, meus, que diz a palavra de Deus que Pedro, debaixo dessa unção, ele apenas passava, e aonde a tua sombra tocava, meus queridos, o paralítico começava a andar, o cego começava a ver. Meus queridos, havia sinais extraordinários. Por quê? Porque eles conseguiram alcançar os altos níveis de glória sobre a tua vida. E é dimensões, meus queridos, assim que o Pai quer restaurar, que o Pai, meus queridos, quer, meus queridos, liberar sobre a tua igreja. Mas a plena verdade é que poucos conhecem acerca desse 4º nível da unção, e muito menos ainda, meus queridos, conhecem os princípios e as chaves de preparação para nós recebermos esse 4º nível da unção. O 4º nível da unção, meus queridos, é que vai despedaçar o jugo sobre essa terra. Eu vejo nos dias de hoje, meus queridos, pessoas aflitas, pessoas cativas e oprimidas. Eu vejo, meus queridos, o pecado, meus queridos, se alastrando como um fogo em um matagal seco, meus queridos. Eu vejo, meus queridos, Satanás dizimando lares, meus queridos, trazendo contendas, trazendo brigas, confusões. Eu vejo, meus queridos, o amor de muitos se esfriando e pessoas se afastando da presença de Deus. E, meus queridos, e como que o Pai irá fazer para mudar essa realidade? Vivemos dias difíceis, vivemos dias caóticos, e eu, meus queridos, não quero te alarmar nessa noite, mas a situação está para piorar cada vez mais. A situação está para ficar cada vez mais, meus queridos, grave.
precária. Por quê? Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, demônio não brinca de ser demônio, e ele tem trabalhado 24 horas para trazer enfermidade, para escravizar pessoas, para, meus queridos, trazer a miséria do inferno para essa terra. Enquanto, meus queridos, enquanto isso, os filhos e filhas de Deus vivem, meus queridos, uma ilusão, achando que está caminhando para altos níveis de glória. Ei, altos níveis de glória, meus queridos, aqui, meus queridos, vai trazer o diferencial nesses últimos dias. Deixa eu te dizer algo, olha para mim, a unção de ontem não serve para hoje, meus queridos. Os demônios têm conquistado força, têm se fortalecido através do pecado. A palavra de Deus diz, meus queridos, que o inferno se fortalece através da iniquidade, através do pecado, e é o que mais nós estamos tendo nos dias de hoje. Enquanto, meus queridos, muitos filhos e filhas de Deus têm perdido autoridade no mundo espiritual. Enquanto muitos filhos e filhas de Deus têm retrocedido no mundo espiritual, só existe, meus queridos, uma unção para fazer a diferença nos dias de hoje. O porquê, meus queridos, não há mais conversão de almas? O porquê, meus queridos, há uma dificuldade tão grande de nós ganharmos até mesmo parentes nossos, pessoas de sangue, meus queridos? Porque nos falta a unção. Ei, meus queridos, os demônios que os nossos pais enfrentaram lá atrás não é os mesmos de hoje, não. Cada vez, meus queridos, que um demônio é subjugado, é vencido e é lançado para a profundeza do abismo, Satanás, Lúcifer, envia um outro pior ainda para assolar a humanidade. É assim que funciona. E enquanto, meus queridos, muitos filhos e filhas de Deus estão em tua zona de conforto, você sabe o que os filhos das trevas estão fazendo? Estão nas encruzilhadas, estão, meus queridos, em matas, estão, meus queridos, no cemitério, sacrificando a demônios, fortalecendo os espíritos malignos, através de oferendas, através de sacrifício, e nós com a ilusão que altos níveis de glória está para vir. Ei, meu querido, minha querida, só existe uma arma poderoso o suficiente para fazermos, queridos, a diferença nos dias de hoje, e essa arma é altos níveis de unção. Precisamos aumentar a autoridade em nossas vidas. Precisamos, existem pessoas que dizem, existem pessoas que ousam dizer, demônios já não se manifestam nos dias de hoje porque Deus mudou a forma de operar. É mentira, é engano. O que mudou nos dias de hoje é que a igreja perdeu a autoridade. Demônios continuam se manifestando sim, e se haver unção, pessoas vão cair endemoniadas para serem libertas e transformadas pelo poder de Deus. Aleluia. A igreja retrocedeu, e a igreja não é humilde para aceitarmos essas verdades. Mas deixa eu te dizer algo, presta atenção. Deus, meus queridos, Ele almeja para preparar um povo para receber unção pesada, para receber unção de quarto nível. Deus anseia e deseja por levantar, meus queridos, uma geração de homens e mulheres simples e humildes, mas que venha a ser como Elias sobre essa terra. Uma vez que os teus lábios abrir, fogo cairá dos céus. Homens que terão, meus queridos, o poder sobre até mesmo a natureza, para manipular, meus queridos, o tempo. Uau! Talvez pareça ser loucura para algumas pessoas aqui, né? Mas é a autoridade que Deus quer restaurar nos dias de hoje. Os profetas de Deus, meus queridos, oravam, a chuva descia. Os profetas de Deus oravam, fogo caía dos céus. Os profetas oravam, o leproso era purificado. Os profetas oravam e o morto ressuscitava. Os profetas profetizavam, e diz a palavra de Deus que nenhuma de tuas palavras caía por terra. Cada vírgula Deus executava. Cadê os profetas dos dias de hoje, meus queridos? Deus quer levantar profetas para restaurar o teu governo sobre essa terra. Precisamos entender, meus queridos, que Deus, Ele quer, meus queridos, encontrar em nós a fome e a sede verdadeira e genuína pela tua presença, que vai nos alinhar com o coração do Pai, para que possamos sermos achados dignos de recebermos tamanho nível de autoridade nesses últimos dias. Eu não me contento com a unção que está sobre a minha vida,
Quando eu estou me humilhando diante de Deus, meus queridos, no secreto, eu sempre digo para Deus: Senhor, eu ainda não recebi nada. Existem centenas e milhares de pessoas que querem, meus queridos, uma porção da unção que está sobre a minha vida, mas eu digo para Deus: Senhor, eu ainda não recebi nada da tua presença. Eu vejo pessoas perecendo à minha volta, eu vejo pessoas morrendo à minha volta, eu vejo, meus queridos, o demônio, meus queridos, agindo de uma forma poderosa à minha volta. Eu fico indignado. Senhor, cadê a unção, a autoridade para desfazer as obras do diabo? Eu vejo o poder de Deus, não me interprete mal, eu vejo o poder de Deus toda semana, pessoas sendo curadas, pessoas sendo arrebatadas pelo poder de Deus, mas ainda, meus queridos, é muito pouco. Olha para a tua cidade, olha para dentro da tua casa e contemple as obras de Satanás. Olha para os teus vizinhos, você vai encontrar uma vida cativa e oprimida. Deixa eu te mostrar o que é alto nível de glória. Lá na Nigéria, meus queridos, havia um profeta que hoje já está com o Pai. Partiu já velhinho, mas enquanto esteve sobre essa terra, manifestou o quarto nível da unção. Qual é o nome dele? Rente Bunk. Lá na Nigéria, meus queridos, havia um homem lunático, preso em uma jaula. Ele era tão violento que nenhuma pessoa conseguia chegar até ele. Eles tiveram que juntar várias pessoas e prender esse homem lunático dentro de uma jaula. E dentro daquela jaula havia, meus queridos, correntes que prendiam os braços e as pernas daquele homem. Quando o homem de Deus passou por aquele caminho e viu aquela situação, ele falou para as pessoas que estavam à tua volta: traga para mim rapidamente uma turquesa. Não sei se é o nome certo e correto. E trouxe para ele, meus queridos, uma ferramenta, como se fosse uma turquesa de cortar, meus queridos, ferro. E ele falou para os seus assessores: abre essa jaula. As pessoas ficou temerosas: abre essa jaula. Abriu a jaula e ele entrou dentro da jaula e disse: Jesus te liberta. E cortou aquelas correntes. Aquele homem foi liberto na mesma hora, transformado pelo poder de Deus. Unção de alto nível. Isso aconteceu poucos anos atrás. Porque quando nós, meus queridos, mergulhamos em águas profundas, o Pai começa a nos mostrar a tua glória. Uma certa vez, meus queridos, 3 jovens chegou, meus queridos, para o teu pastor. Eu já contei essa história, e no alto do monte Deus falou comigo: conta ela novamente. Uma certa vez 3 jovens chegou para o teu pastor e perguntou: pastor, a palavra de Deus nos manda nós nos encher do Espírito Santo, mas como que nós iremos fazer isso? E o pastor olhou para aqueles 3 jovens e disse para ele: ei, tem uma lagoa ali embaixo, vocês vão pegar uma peneira e vocês vão descer até essa lagoa, e vocês vão encher essa peneira de água. Então vocês irão encontrar a resposta. No meio do caminho, os 2 jovens já desistem: não, pai, isso é uma loucura, esse pastor está meio doido. Um jovem continua, desce até lá, e ele mergulhava, a tua peneira na água e levantava ela, e nada acontecia. A peneira se esvaziava. Ele tornava a mergulhar aquela peneira nas águas, a peneira se enchia, mas quando ele levantava, a peneira esvaziava. E o passar de horas, ele começou a se entristecer. De repente o teu pastor, aparece, e ele, com um olhar meio que triste, olhou para o teu pastor e disse: pastor, eu fiz exatamente como você me ordenou, eu afundo a peneira, eu estou aqui por mais de hora, mas toda vez que eu levanto ela se esvazia. Então aquele pastor, disse para ele: ei, meu filho, esse é o grande segredo, pois enquanto a peneira estiver mergulhada, ela estará cheia. Assim também com os filhos e filhas de Deus, aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus, precisa mergulhar no rio e não sair dele, porque no dia que sair, vai se esvaziar. Aleluia. E deixa eu entrar aqui, dentro daquilo que o Pai me revelou. Isso aqui foi só a introdução. Agora, eu começo a entrar dentro daquilo que o Pai queimou dentro de mim. É algo muito rápido, mas pegue isso, porque isso pode mudar a tua vida. Enquanto eu orava, meus queridos, o Pai me mostrava o alto nível de glória. Ele me mostrava o quarto nível da unção. E eu dizia para ele: Senhor, é exatamente
isso que eu tenho buscado. É exatamente isso que a igreja precisa, de unção de alto nível, autoridade dos céus. Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu ouvido: meu filho, você vai dizer para a igreja que as pequenas coisas, presta atenção, as pequenas coisas são alicerce para as coisas grandes. E deixa eu aprofundar mais, porque o Pai continuou ministrando uma revelação para me passar para você. E aí dizer para mim: meu filho, muitos estão com os teus olhos no quarto nível da unção, muitos estão com os teus olhos querendo uma nova unção, querendo autoridade, querendo mergulhar. Muitos estão com os teus olhos em uma unção pesada, mas está se esquecendo da pequena unção que eu confiei para elas. Aí você vai dizer para o meu povo, meu filho, que para que eles venham alcançar essa unção pesada que eu tenho prometido, é necessário eles aprender a valorizar a pequena unção que eu liberei sobre a vida deles. Aleluia! E nós, como famintos e sedentos, queremos altos níveis de unção, queremos sermos promovidos, queremos ser levantados, meus queridos, como pessoas bem-sucedidas e grandes sobre essa terra. Mas é nas pequenas coisas que Deus, meus queridos, Ele trabalha para nos levar para as coisas grandes. É nas pequenas coisas. Quantas vezes, meus queridos, nós não valorizamos algo tão simples chamado línguas estranhas? Grande parte de vocês já foram batizados, grandes parte dos filhos e filhas de Deus já foram batizados e receberam um dom pessoal chamado de línguas, e não usa essa língua raramente. Então essas mesmas pessoas estão querendo altos níveis de glória. Eu quero, Senhor, variedade de línguas. Quero falar em idiomas. Quero falar em línguas que ninguém nunca falou, nem a que Deus te deu está falando, cabra. Você está querendo mais línguas? Deus nos confia, meus queridos, uma cota de oração. Ei, olha para mim. Tudo que eu vou liberar aqui são coisas que Deus liberou sobre a minha vida lá no monte, para me passar para a igreja, para centenas de milhares de pessoas que estão nos acompanhando agora através desse vídeo. Você sabia que Deus nos dá uma cota de oração sobre essa terra? Deixa eu contar uma experiência rápida para você. No início da minha caminhada eu tinha dificuldade para orar. Orar 5 minutos era uma prova lascada. E eu, meus queridos, então comecei a me humilhar na presença de Deus. Senhor, eu vejo histórias de grandes homens de Deus que traz avivamento, que traz e manifesta o teu poder. Homens que oram 7 horas por dia, 8 horas por dia. Qual é o segredo desses homens? Senhor, me dê a graça. Eu não consigo passar de 5 minutinhos de oração. Aí, meus queridos, o Pai veio até mim, depois de eu muito me humilhar. O Pai veio até mim e me diz em alto e bom som: meu filho, aprenda a ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Aleluia. Aí você sabe, meus queridos, que eu aprendo, meus queridos, com as revelações que o Pai tem me trazido durante todo esse tempo. Ei, se você não aprende a valorizar as pequenas coisas que Deus já liberou sobre a tua vida, dificilmente você irá alcançar as grandes. E para finalizarmos, queridos, essa exortação, Deus te confiou 15 minutos de oração, então ore 15 minutos. Deus te confiou meia hora de oração, ore meia hora. Deus te confiou 1 hora de oração, ore 1 hora, mas não retroceda na presença de Deus. Se Ezequiel, meus queridos, fazesse parte dessa geração atual, você sabe como seria escrito, meus queridos, Ezequiel 47, mediu mais 1000 côvados, e o profeta mergulhou 1000 côvados, eram águas que davam nos joelhos, e o anjo do Senhor mediu mais 1000 côvados, e agora o profeta voltou correndo para a praia, porque ficou com medo de mergulhar. Mas o anjo não desanimou e mediu mais 1000 côvados, e o profeta pensou em si, consigo mesmo, e disse: não, eu vou descer mais um pouquinho. Eram águas, meus queridos, que davam na metade da canela, não era nem no joelho não.
E mediu um anjo mais 1000 côvados, e ele viu, não, pai, na canela está muito pouco, agora era águas que dávamos nos peitos. Aí o anjo voltou a medir mais 1000 côvados, e agora, mosquitos, ele fez pirraça, voltou para a praia novamente. Aí ia ficar mosquitos igual aqueles crentes, chamado crente gogorra, uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo. Deus não irá liberar altos níveis de unção sobre pessoas estáveis. Precisamos, mosquitos, termos estrutura e sermos sólidos. Precisamos sermos pessoas focadas. Deus te confiou a meia hora, seja fiel na tua meia hora. Deus te confiou uma hora, não retroceda. Com Cristo, mosquitos, é avante e avante. As Escrituras dizem que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Você sabe o que significa? A cada dia eu dou um passo rumo à perfeição. A cada dia eu dou um passo rumo, meus queridos, à presença do meu Senhor. A cada dia eu me aproximo da presença de Deus, até a obra ser aperfeiçoada em minha vida. E Deus ministrava, meus queridos, ao meu espírito, que éramos, queridos, para a igreja dele, o povo dele, de uma forma geral, começar a rever alguns conceitos, porque caso contrário, o alto nível de unção vai passar longe de você. Poucos irão receber unção pesada. E você sabe o que isso significa? É que se você, como filho e filha de Deus, escolhido e chamado por Ele para fazer diferença, se você falhar em tua missão, você vai ter a tristeza de ver a tua família perecer. Você vai ter a tristeza de ver pessoas à tua volta perecer. Você vai ter a tristeza de ver, mosquitos, a tua cidade perecer. Você sabe qual é o meu problema? O meu problema é que eu prego a verdade. Muitas vezes as pessoas falam que eu sou duro com as minhas palavras. Eu falo a verdade. Eu estou mostrando o caminho para que você seja exaltado por Cristo. E vivemos dias, mosquitos, que os homens de Deus se tornaram frouxos, covardes, não sabem mais, mosquitos, pregar a verdade. Igreja que não ouve a verdade, mosquitos, é uma igreja deficiente. No mundo espiritual, mosquitos, é uma igreja, mosquitos, estéril. Deus, mosquitos, Ele quer levantar uma geração de homens simples e humildes, mas que tenha a tua presença, que tenha a tua maravilhosa unção. É por isso que o Pai está direcionando essa palavra a você, porque Ele te chamou você, e Ele conta com você, e Ele quer levantar você para essa grande obra. No dia, mosquitos, que o profeta Isaías contemplou a beleza de Jesus Cristo, a beleza do Espírito Santo, no dia que ele contemplou a glória de Deus, mosquitos, ele ouviu, junto com aquela glória, ele ouviu uma voz: e agora, quem há de ir por nós? Ele ouviu, mosquitos, um gemido, um desejo que estava vindo do coração do Pai pelas almas, pelas vidas. Então na mesma hora ele se candidatou dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluias. Mas como que nós iremos sem a presença de Deus? Todos os dias eu tenho orado ao Espírito Santo de Deus, eu tenho dito: Senhor, sem a tua presença não me deixa dar um passo da minha cidade. Eu não quero levar o teu evangelho, eu não quero pregar sem a tua presença. Todos os dias, meus queridos. E deixa eu te revelar algo. Isso está no meu Yom Kippur. O meu Yom Kippur é pela presença. Eu quero mais de Deus. Eu almejo por Deus. Eu desejo Deus. Por quê, meus queridos? Porque eu sei que esse é o plano original de Deus. Que os teus filhos e filhas sobre essa terra sejam restaurados para viver em intimidade plena com Ele. O Pai tem falado muito nesses últimos dias, meus queridos, acerca de intimidade intensa. Ele tem falado acerca de uma comunhão, meus queridos, que a igreja não sabe mais que existe. Quantas vezes vocês já ouviram falar, meus queridos, que pela manhã eu dou bom dia ao Espírito Santo de Deus, e eu tenho um privilégio, a graça, eu não sou digno e nem merecedor, eu sou comedor de arroz e feijão, mas eu ouço a tua voz dizendo: bom dia, meu filho. E isso eu busquei por mais de anos. Isso eu busquei por mais de anos.
Eu não perdi o foco, eu não perdi a esperança. Não perca a esperança, não perca o foco. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, ainda que a terra seja assolada, ainda que a cidade nossa esteja debaixo de sequidão espiritual, você será a chama que Deus vai levantar para incendiar a tua cidade. Aleluias! Você vai ser, aquele valente que vai, cavar novamente, os poços que foram enterrados, e a água voltará a brotar. E quando a água voltar a brotar, você verá o avivamento. Mas o grande segredo está nas pequenas coisas. Uma certa vez o Senhor Jesus contou uma parábola. Ele disse que um senhor, meus queridos, ele viajou, e antes de ele viajar, ele pegou, meus queridos, 5 talentos e colocou na mão de um servo. Pegou 2 talentos e colocou na mão de outro servo. E pegou 1 talento e colocou na mão de outro servo. E Deus te apresentar uma outra versão dessa parábola. O primeiro servo, que recebeu 5, meus queridos, valorizou o pouquinho que ele tinha ganhado e trabalhou com aquele pouquinho, multiplicando para 10. O que recebeu 2, meus queridos, também valorizou aquele pouquinho e multiplicou ele, multiplicando para 4. Mas aquele que recebeu 1, não, é muito pouquinho, pelo fato, meus queridos, ser um pouquinho de azeite, não, já estou acostumado. Não deu o devido valor, meus queridos, àquela essência, enterrou na terra. E diz as escrituras que ele ficou, meus queridos, com medo do teu Senhor. Ele enterrou, meus queridos, na terra. E essa palavra enterrar na terra já nos revela tudo, né? Nos fala de pessoas que não valorizam aquele pouquinho que Deus libera e confia sobre a tua vida. Resultado, meus queridos, o Senhor voltou. Aquele, meus queridos, que havia sido fiel nas 5, foi graduado para 10. E o pai disse: servo bom e fiel. O segundo, a mesma coisa, foi multiplicado para 4. E ele liberou a mesma palavra: servo bom e fiel. Mas aquele que não valorizou, meus queridos, o perigo de nós caminharmos em águas nos artelhos, o perigo de nós caminharmos em água sobre os joelhos, o perigo de nós caminharmos com água sobre os ombros, é de muitas vezes nós acharmos que é pouco e pequeno demais, e nós caímos, mosquitos, nesse círculo, e não valorizar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus já nos concedeu. Então, mosquitos, simplesmente iremos enterrar o pouquinho do talento que Ele nos confiou, e um dia a voz soará dizendo: servo mau e perverso. E nós não queremos que sejamos achados nessas condições. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: aprenda a ser fiel a Deus nas pequenas coisas, porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel num pouco, Deus o coloca no muito. Aleluias. O segredo para altos níveis de unção, para o 4º nível da unção, está nas pequenas coisas que cercam a tua vida. Se nós pegarmos o pouquinho que Deus nos confiou e sermos fiéis a Deus, Deus te deu acesso à nuvem de glória. Presta atenção, Deus já te deu acesso à nuvem de glória, por que você não acessa ela mais? Deus te deu a graça de você entrar no lugar santíssimo e beber e sugar da rocha o mel, porque você não suga nos dias de hoje o mel da rocha mais? Não, já bebi, já experimentei, agora eu quero algo que vai muito mais além. Mas é as pequenas coisas que vai te preparar para você chegar nas grandes. Não, eu não preciso desse negócio de cai, não.
mas é cada porção que Deus libera sobre a tua vida que capacita você para ir em águas mais intensas. É assim que funciona, meus queridos. Aquilo que Ele tem nos confiado precisa ser valorizado. Quando entramos na presença de Deus, meus queridos, com gratidão, uma das coisas que nós fazemos todas as vezes sem falhar um dia sequer é as orações em línguas. Todos os dias eu oro em línguas, e talvez eu oro mais de 1 hora em línguas, só em línguas. Naramanarabassuri mikanaramanarabassou. Estou amando a Deus e de repente vem as línguas. Você sabe o que é isso, mas quiser eu valorizando um pouquinho que Deus me confiou. Sei que um dia Ele vai me dar variedade de línguas, mas antes disso acontecer, eu já uso o que Ele me deu. Use a ferramenta que Deus te deu. Seja fiel na porção que Ele te confiou. Caminhe, marche dentro do nível que você está, porque a tua fidelidade no pouco que Ele te confiou irá te levar para as coisas grandes sobre essa terra. Aleluias! Glória a Deus. Mensagem simples, né, meus queridos? Palavras simples, né? Mas eu tenho certeza que ela vai fazer toda a diferença em tua vida, se você executar essas chaves. Deixa eu, como um profeta, dizer algo aqui muito interessante, porque a minha jornada, minha caminhada não é da noite para o dia, já tem bons anos, né? Que eu estou no Ministério de Avivamento, e a gente vai aprendendo e vendo muitas coisas. Você sabe o que eu notei, meus queridos, no passar dos anos? Pessoas que eram tão sensíveis ao Espírito Santo e tão famintos, raramente chapam, enquanto outros que ainda não foram ativados choram, querendo receber 1/3 da unção que nós recebemos. Cada momento de adoração era uma oportunidade para os famintos chaparem na unção, se encher, porque a mentalidade era: cada vez que eu recebo da unção, eu estou me enchendo. E é verdade. Cada vez que eu bebo da presença, mais eu me torno cheio. E é verdade, porque a palavra de Deus diz: não vos embriaguei com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O nosso Pai, meus queridos, Ele tem um oceano de glória nos esperando e nos aguardando. Não existe meio e nem fim. Ei, meus queridos, o limite de Deus está dentro do coração de cada homem. Irei repetir: o limite de Deus está dentro do coração de cada homem, porque é eu e você que coloca limite em Deus. Existem pessoas aqui no nosso meio que já era para estarmos com altos níveis de unção e autoridade na tua vida, mas pararam de beber, pararam de receber da essência, pararam de se encher do Espírito Santo. Ah não, apóstolo, homem de Deus, mas o que eles irão pensar de mim? Todos os cultos eu recebendo, e que eu estou nem um pouco me lixando com o que eles vão pensar de mim. Eu quero me encher de Deus a cada dia, meus queridos. Eu quero ser achado no coração de Deus. Pessoas famintas e sedentas são pessoas, meus queridos, focadas. Os verdadeiros famintos e sedentos são pessoas focadas. Elas sabem o que querem, elas sabem aonde vão chegar. Nada tira isso do coração delas. Elas continuam a cada dia bebendo e se enchendo da presença. E eu finalizo, meus queridos, nessa noite. Se coloca de pé, toda a igreja. Se coloca de pé. Olha para mim. Estou olhando para o relógio aqui. Eu finalizo nessa noite dizendo: as pequenas coisas na tua vida sinalizam as coisas grandes. Se você é fiel nas pequenas coisas que Deus tem liberado sobre a tua vida, você pode se preparar, porque as grandes virão. Mas se você não tem sido achado fiel nas pequenas coisas, você tem que recomeçar, pedir a Deus perdão e voltarmos, queridos, do ponto que você tropeçou, do ponto que você parou de ser tão apaixonado por Deus. Nessa sexta-feira, o evangelista Yuri pregava no pastor João, e ele transmitiu uma mensagem interessante.
No meio do sermão dele, meus queridos, ele dizia que a nossa falta de oração em compromisso com a presença de Deus e a obra de Deus, em outras palavras, nos isola da presença. Queremos sentir a presença e a unção de Deus no meio de um culto, sendo que nós passamos o dia inteiro na frente de Netflix, assistindo filmes, acessando redes sociais, não tiramos tempo para Deus, não nos relacionamos com Deus. À noite queremos sentir a Deus. Você não tem sido fiel na pequena coisa que Deus te confiou. À noite está esperando altos níveis de glória. Eu sou do ministério que vive reino. Eu estou aguardando unção pesada que vai varrer a minha cidade. Você não está dando lugar para isso. Virão outros que darão lugar para isso, verão essa unção, receberão dessa unção, e pessoas aqui ficarão chupando o dedo. Eu quero profetizar que isso não vai acontecer aqui, porque Deus me levantou para treinar e capacitar homens e mulheres simples, humildes, para que serem portadores da glória de Deus. Aleluias. Haverá um despertamento espiritual no coração de filhos e filhas. Haverá um despertamento espiritual no coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Assim eu profetizo em nome de Jesus. Vamos mergulhar, vamos descer no oceano, vamos beber da presença, até nós sermos, mosquitos, completamente embriagados. Você sabe, mosquitos, o nível que o Pai quer, mosquitos, que você venha atingir o nível de embriaguez. Não é você sentir, não, mosquitos, da presença de Deus, é você ser embriagado, a ponto de nós termos que carregar, meus queridos, para as suas casas, os filhos e filhas, colocarem nos carros e levarem, meus queridos, filhos e filhas inundados da presença, da unção, da glória, do fogo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva viveu isso, meus queridos, e eu já vivenciei isso. Em algumas ministrações nossas, pessoas foram carregadas para suas casas, em nossas viagens missionárias. Isso já aconteceu aqui dentro também. Nós já vimos, meus queridos, o culto acabar, 1 hora depois, ainda ter pessoas aqui arrebatadas, com dificuldade de se levantar, porque a fome era intensa, a sede era intensa. E o que a palavra de Deus diz, presta atenção, o que a palavra de Deus diz em Isaías 44, versículo 3: e acontecerá que nos últimos dias derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência sobre essa terra. Deus, Ele tem uma aliança não somente com você, não somente com os famintos e sedentos, mas Ele também tem uma aliança com os teus. Ele quer que você seja tão cheio da presença, a ponto de Ele poder pegar dessas águas e derramar sobre a terra seca. A terra seca representa o mundo, e a Bíblia também nos revela que haveria uma bênção tal, a ponto, meus queridos, dessa bênção ser derramada sobre a tua descendência. Não somente você irá enriquecer, não somente você será próspero, não somente você será abençoado, mas a tua descendência, se você tomar uma decisão de se encher do Espírito Santo.